Estreia de Marquinhos Santos, sem mudanças bruscas no time. Embora o primeiro nome na escalação fosse incomum de ver. Com João Ricardo suspenso e Richard machucado, Vinícius Machado como titular. Para os mais supersticiosos, um bom sinal. Ano passado, o Ceará venceu o Atlético Mineiro aqui na Arena Castelão, exatamente com o Vinícius defendendo o gol alvinegro. Olha, até que a história poderia ter se repetido, porque o Ceará produziu para isso, mas ficou mesmo no empate. Acho que o torcedor não sai satisfeito por não ter conquistado os 3 pontos com a vitória, mas sai feliz com o empenho, com a dedicação, com a entrega do nosso grupo, dos nossos jogadores, e quero salientar e parabenizar os atletas que entraram no jogo. O jogo foi bom, pegado, corrido, intenso, 2 ótimas chances para cada lado no primeiro tempo. No passe do Vina, Mendonça chegou frente a frente, mas não conseguiu finalizar. Diferente de Hulk, cara a cara com o Vinícius, finalizou, mas errado, para fora. Aliás, pouquíssima chance para o Hulk jogar, porque Luiz Otávio jogou demais. Anulou o camisa 7 do Galo. Mais posse de bola, trocando e acertando mais passes. O Ceará foi melhor no jogo. Olha esse passe do Peixoto pro Nino. Quase saiu o gol no lance. Sobral de fora da área. Everson defendeu no canto. Mas o Atlético é perigoso, né? Quando encontrou o espaço, quase fez com Arana e com Vargas. Com o Hulk também, que precisou ir lá pro meio de campo para conseguir finalizar. Bem longe do Luiz Otávio. Que paulada, hein? O Luiz Otávio anulou o Hulk. E o Messias também, nos confrontos, nos enfrentamentos que tiveram. O Nino, que é um jogador mais ofensivo, e o Vitor também não sofreram defensivamente. Só mesmo no fim do jogo que o Atlético encontrou esses espaços. No mais, Ceará em cima, chegando com mais perigo. E o sistema defensivo do Ceará funcionou muito bem. Ninguém tirou o 0 do placar. O Ceará segue sem vencer como mandante, mas ouviu aplausos ao final do jogo no Castelão. Isso aí, o Trovão contou bem como foi a história do jogo, né, Caio? A gente vai falar agora tudo, destrinchar como foi essa partida. Eu vou chamar já Renato Manso aqui no nosso telão para ele entrar na conversa. Ele comentou o jogo ontem na transmissão do Futebolês na Jangadeiro Band News. Boa tarde, Renato. Ótima tarde, Flavinho. Ótima tarde para o Caio também. É isso, né? O Ceará ontem passou pertinho de vencer a partida contra o Atlético Mineiro. Uma partida onde a equipe do Marquinhos Santos já veio com algumas ideias diferentes. Ele manteve a boa parte daquilo que ele fez, daquilo que o Dorival vinha fazendo no comando da equipe. O Atlético também fez uma partida muito inteligente, esperou mais a equipe do Ceará, saiu em contra-ataques e criou boas oportunidades de gol também. Então, realmente um jogo franco, um jogo aberto, com possibilidades dos dois lados, um jogo muito bom de se trabalhar, com boas alternativas e um indicativo aí de que o Ceará tem muito a crescer na mão do Marquinhos. É isso aí, Renato. Caio, é um início de um trabalho, né? O Marquinhos Santos. Então, quais foram as primeiras impressões que ele deu assim, para o torcedor, para os jogadores? Eu não sei se o Renato vai concordar. É um jogo que às vezes ele é mais legal para quem vai comentar do que para quem vai assistir. Porque justamente é a questão de movimentação tática diferente. Você viu um Ceará marcando mais em linha mais alta do que o habitual, tinha feito isso contra o Goiás também, mas já ainda com o comando do Dorival Júnior. Nem era o Dorival, era o Pedro Solteiro, mas ainda com aquela estrutura do Dorival Júnior, comissão técnica. Um jogo que as chances surgiram, mas as mais concretas, mais curtas, aquela coisa do quase, do penúltimo passe, principalmente no caso do Ceará. Mas que não estava decidido em momento algum. A qualquer momento, algum dos dois times poderiam definir o jogo. O erro era risco mínimo de erro. E aí, por isso, você valoriza ainda mais a atuação do sistema defensivo do Ceará, principalmente do Luiz Otávio, quando você coloca num contexto que ele estava voltando de uma lesão e enfrentando um time que tem muita qualidade e muita variação no setor ofensivo, né? Tanto é que há muito, muito tempo o Atlético Mineiro não passava 2 jogos em branco. Viu de um empate 0-0 contra o Palmeiras e vem agora de um empate 0-0 contra o Ceará. Anotar de movimentações diferentes, pegando da estrutura tática da equipe. Um Vina saindo mais do lado para jogar mais perto do centroavante, jogando mais por dentro em alguns momentos.
Isso aí também notabilizou que o Fernando Sobral, muitas vezes, naquela parte, está por aqui voltando a aparecer pelo lado direito. Ele até na coletiva, o Marquinhos salienta isso, que eu conheci o Sobral já do Sampaio Corrêa, jogando aberto pelo lado direito, tentando dar uma movimentação diferente. É claro que o time, muito do plano ofensivo do Ceará, vai para o espaço quando o Mendonça é substituído com menos de 30, 35 minutos de jogo. Mas uma partida contra um adversário que a posição de tabela não indica a qualidade, a verdade é essa, o Atlético tem time para estar brigando mais em cima e nem acho que vem jogando tão mal, tem dificuldade às vezes para definir suas partidas. E aquilo, você não lamenta um empate contra o Atlético Mineiro, você lamenta ter empatado contra o Curitiba quando estava ganhando o jogo até os 40 minutos, você lamenta ter empatado contra o Goiás quando estava vencendo o jogo e toma um gol de pênalti que, a meu ver, não aconteceu nos últimos minutos. O jogo de ontem é muito mais para analisar, ver que o Marquinhos vai aos poucos lançar as suas ideias, mas que o Ceará segue sendo uma equipe competitiva, tanto é que faz tempo que não perde um jogo. Renato, assim, o Marquinhos Santos elogiou bastante a postura do time em campo, a questão da intensidade, da disposição. E ele mesmo, né, o pessoal estava até brincando, os torcedores, a gente vendo nas redes sociais, falando sobre a intensidade do Marquinhos à beira do campo, né, Renato? Então, essa é uma característica que a gente pode esperar desse novo Ceará, o Ceará do Marquinhos Santos? Ele foi perguntado sobre isso na coletiva, inclusive, Flavinha, sobre a participação durante o jogo. Durante alguns momentos, a gente que estava lá na cabine da Arena Castelão pôde perceber o Marquinhos Santos olhando para a torcida, batendo no braço, chamando o torcedor, muitas vezes quando o time atacava, quando a torcida começava a cantar. E ele falou que é uma característica que ele tem, né, de ser um treinador participativo, que se envolve com o jogo, que, né, orienta os jogadores de forma enérgica, trazendo essa adrenalina também para dentro do campo. O Ceará teve essa postura, né? Era até esperado, a gente comentava isso ontem, que o Ceará sairia para cima do Atlético, marcaria alto, dificultaria a saída de bola. Eu até me surpreendi um pouco, não esperava que o Atlético respeitasse tanto a equipe do Ceará, ficou boa parte do jogo no seu campo de defesa, jogando em contra-ataques mesmo. E muito por essa postura da equipe do Ceará, que deve se repetir, pelo que o Marquinhos falou, ao longo dos próximos jogos. Sobre intensidade, é importante também destacar que ela precisa caminhar junto com a parte física. E algo que deu para perceber também é que o Ceará acabou, no final do jogo, sentindo um pouco essa questão física. O Marquinhos só fez 3 das 5 substituições possíveis e fez com que o Ceará também não conseguisse manter o mesmo ritmo e desse mais oportunidades de gol ao Atlético, né? O Atlético teve umas 2, 3 chances ali entre os 45 e 50 minutos, 5 minutos de acréscimo, que poderia ter, né, pesado essa estreia aí com uma derrota. Então, é fato, é um time que vai jogar com muita intensidade, mas é algo também que precisa ser ponderado aí junto com a questão física do time. E detalhe, né, Renato? Foram 3 substituições e uma delas totalmente fora do script, que é a saída do Mendonça. Não foi uma ideia de jogo, não foi uma mudança, era um jogador que em condições normais só sairia por cansaço no final do jogo. E não é nem tanto do perfil do Mendonça sair ao longo da partida. E aí entra talvez também aquela questão do cara que está chegando e que por mais que conheça o time, porque já foi adversário, por mais que trabalhasse em cima das individualidades, que hoje em dia todo mundo conhece todo mundo. E ainda tinha um detalhe, o Marquinhos enfrentou o Atlético Mineiro diversas vezes esse ano, na Libertadores antes de ser demitido, e também no Campeonato Mineiro. Então ele conhecia bem, sabia mais ou menos o que vinha pela frente. Não era denota que aquela coisa, eu ainda não sei 100% do que é que eu posso fazer de diferente com o que eu tenho no banco. E aí é óbvio que ele vai ter que girar elenco, porque a temporada ela é maluca. O Ceará está indo para Cuiabá para jogar no sábado. Jogo duríssimo contra um adversário competitivo e com uma logística complicada para chegar. E quarta-feira que vem tem só Clássico Rei. É muito importante. Só isso. E assim, é uma questão... O Mendonça sentiu provavelmente muscular. A gente não tem informações mais completas sobre essa possível lesão do Mendonça, mas pensar em não ter o Mendonça é preocupante, porque antes curiosamente, do jogo no último clássico ele não jogou, né? Ele porque ele estava suspenso. Exatamente. Mas antes do jogo de ontem, ele estava 5 jogos seguidos marcando pelo Ceará. Então, é o artilheiro do time, é uma peça muito importante, né, Renato? Então, pensar assim em não ter o Mendonça é um pouco preocupante, né? Fiz essa pergunta, inclusive, ontem, Flavinha, ao Marquinhos, citando, né, a entrada do Eric, por exemplo. Né, obviamente, ninguém espera que vá perder seu principal jogador. E ele comentou que realmente há uma diferença de característica. O Eric é um jogador de mais habilidade, o Mendonça
tem mais velocidade, um jogador que tem vivido uma boa fase, com boa definição também, algo que ele comentou que o Mendonça foi evoluindo ao longo da carreira, e é um prejuízo para o Ceará caso o Mendonça não se recupere para as próximas partidas, porque ele tem sido essa válvula de escape, principalmente no momento onde o Ceará é atacado e consegue jogar imediatamente ali com ele. Então, acredito que é algo que o Marquinhos deve trabalhar nos próximos dias, já pensando nas próximas rodadas.